Você acha que em novembro é tarde demais para o jardim? Esse é exatamente o erro que te custa um ano inteiro. Pois existem culturas que você praticamente só pode plantar agora, e se perder essa janela de tempo, pagará centenas de reais mais tarde no supermercado por alimentos que poderia ter colhido. Por que este mês é tão decisivo? Porque os plantios de outono costumam render mais do que tudo na primavera. E qual é a segunda coisa subestimada que decide o seu sucesso? Fique ligado. Vamos começar com a lista principal. Top 1. Alho. O alho pode te dar um rendimento de 10 vezes, e é exatamente por isso que ele está no topo da lista. Você planta dentes individuais em novembro e até o próximo verão, cada dente se tornará uma cabeça inteira com cerca de 8 a 12 novos dentes. Isso significa, meio quilo de alho para plantio por cerca de $5 pode resultar em cerca de 5 quilos no final, que custariam $50 ou mais na loja. O decisivo é que o alho desenvolve um sistema radicular forte agora durante o inverno. E são justamente essas raízes que garantem as cabeças maiores e mais aromáticas depois. O frio é até necessário para que as cabeças se formem corretamente. Plante os dentes com a ponta para cima, com cerca de 10 a 15 centímetros de distância e uns 5 centímetros de profundidade. Escolha um local ensolarado com solo bem drenado e certifique-se de plantar antes que o solo congele. Para regiões mais frias, as variedades Hardneck como Music ou German Extra Hardy são adequadas. Para as mais quentes, as Softneck como California Early, que duram mais tempo armazenadas. Top 2. Couve-Cal. A Couve-Cal é uma potência absoluta em novembro porque ela produz exatamente quando muitos canteiros já parecem vazios. Esta hortaliça de folha foi feita para o frio, e o surpreendente é, após algumas geadas, as folhas costumam ficar ainda melhores, pois tornam-se visivelmente mais doces e macias. Exatamente por isso novembro é ideal para estabelecer bem a couve. Se você a plantar agora, ela pode criar raízes antes do inverno rigoroso e, na maioria dos climas, continua crescendo firmemente durante o inverno. Isso significa que você não terá uma colheita algum dia, mas sim folhas frescas no meio da estação escassa, quando tudo mais está parado. Mesmo que o frio aperte, a couve-cal aguenta temperaturas baixas, e você pode cortar folha por folha enquanto a planta continua trabalhando, até que ela finalmente pendoe mais tarde. Seu valor nutricional é impressionante. É repleta de vitaminas que costumam ser difíceis de obter no inverno. E é por isso que uma única cultura pode se tornar, de repente, o seu estoque de inverno, mostrando a cada ida ao canteiro por que este plantio agora conta. Top 3. Espinafre. O espinafre é a terceira cultura que você definitivamente ainda deve semear agora, pois pode ser surpreendentemente produtivo na estação fria. Se você começar em novembro, não terá apenas uma única colheita, mas poderá cortar as folhas 3 ou até 4 vezes, distribuídas ao longo do inverno e do início da primavera. O espinafre lida excelentemente com a geada, e temperaturas levemente negativas são até úteis. Após uma geada leve, as folhas costumam ficar mais doces e macias. Esse é exatamente o truque que muitos subestimam, porque confundem automaticamente o frio com a paralisação. Para a semeadura, você pode plantar as sementes em fileiras e depois dar um espaçamento de cerca de 10 centímetros entre as plantas, ou espalhar as sementes por todo o canteiro se preferir uma colheita densa. Variedades como Bloomsdale e Space são consideradas especialmente resistentes ao frio, o que as torna valiosas para esta época. E os números são convincentes. Uma fileira de apenas 3 metros de comprimento pode render cerca de 9 a 13 quilos ao longo da temporada, sempre em pequenas ondas de colheita, exatamente quando você mais sente falta de verduras frescas. Top 4. Alface. A alface parece uma ideia ousada em novembro, mas é justamente aqui que reside a vantagem. Certas variedades lidam com o frio muito melhor do que a maioria imagina.
fornecendo folhas frescas e macias quando o resto do jardim já está silenciando. O importante é apostar em tipos resistentes ao frio, pois estes crescem devagar, mas de forma confiável, e suportam geadas leves sem murchar imediatamente. Se você semear agora ou plantar mudas, a alface ainda pode se estabelecer antes que as noites fiquem realmente rigorosas. Depois disso, ela trabalha em um ritmo tranquilo, e você não colhe necessariamente cabeças grandes de uma só vez, mas frequentemente folha por folha, exatamente quando mais sente falta de saladas frescas no inverno. O espaçamento é decisivo. Dê às plantas espaço suficiente para que as folhas possam secar e não apodreçam. Um local ensolarado e um solo bem drenado fazem a diferença entre sobreviver de alguma forma e produzir de verdade. E esse é exatamente o princípio por trás desse plantio de novembro. Não velocidade, mas resistência. Assim, um canteiro aparentemente pequeno pode se tornar subitamente sua fonte de inverno mais confiável. Top 5. Acelga. A acelga é uma daquelas culturas de novembro que muitos subestimam, embora mostre sua força justamente agora. No texto, ressalta-se que a acelga é incrivelmente resistente ao frio e suporta bem a geada, de modo que continua fornecendo folhas frescas mesmo quando outras plantas já desistiram há muito tempo. A grande vantagem: você não colhe a planta inteira de uma vez, mas corta repetidamente as folhas externas enquanto o centro continua crescendo. Isso cria um suprimento quase infinito de folhas nutritivas, pois cada colheita abre espaço para novos crescimentos. Ao plantar, preste atenção ao espaçamento e coloque as plantas de acelga com cerca de 20 a 30 centímetros de distância para que fiquem fortes. Se você também quiser um visual bonito no canteiro, o texto menciona variedades como Bright Lights e 5 Color Silver Beet, que possuem cores de talos especialmente chamativas. E outro ponto importante: para as zonas 6 a 11, diz-se que a acelga plantada em novembro pode se estabelecer bem e permanecer no solo, quase como se você estivesse usando a terra como uma geladeira. Top 6. Cenouras. As cenouras são o vegetal perfeito para novembro, porque não precisam ser rápidas para renderem mais no final. No original, disse que as cenouras semeadas em novembro se desenvolvem lentamente durante o inverno, e esse crescimento lento é justamente a razão pela qual costumam ter um sabor especialmente bom mais tarde. Enquanto as temperaturas caem, a planta concentra sua energia na raiz, e muitos subestimam o quanto isso influencia a qualidade. A semeadura é crucial. Plante as sementes a cerca de meio centímetro de profundidade em solo fofo e sem pedras, para que as raízes cresçam retas e não se deformem. Depois vem o truque mais importante do texto: mulch. Uma camada de cobertura morta ajuda a manter o solo trabalhável por mais tempo, para que você não precise colher todas as raízes de uma vez. No inverno, você pode simplesmente afastar o mulch, pegar as cenouras que precisa e cobrir o resto novamente. E é aqui que se torna duplamente produtivo, porque seu canteiro não apenas armazena, mas te dá colheitas frescas sob demanda ao longo de semanas. Top 7. Beterraba. A beterraba é especialmente valiosa em novembro, porque você pode obter 2 colheitas de cada planta. Primeiro, você corta as folhas jovens como hortaliça fresca, e enquanto colhe em cima, os bulbos continuam crescendo embaixo, muitas vezes por mais várias semanas. À medida que as raízes amadurecem, elas toleram a geada surpreendentemente bem, permitindo que você as colha mais tarde, quando muito no canteiro já se foi. O desbaste é decisivo. Cada semente é, na verdade, um pequeno aglomerado de sementes do qual brotam várias mudas. Se você as deixar muito juntas, os bulbos ficarão pequenos. Por isso, faça o desbaste cedo, assim que as plantinhas tiverem alguns centímetros, e coma esses desbastes diretamente como microgreens. As semeaduras de novembro costumam amadurecer em cerca de 50 a 60 dias,
e variedades como Detroit Dark Red ou Bull's Blood se adequam particularmente bem a isso. Assim, você economiza naqueles maços caros do mercado. E até uma fileira curta pode te fornecer colheitas nutritivas por meses. Com isso, você tem as 7 culturas que ainda pode plantar em novembro para garantir colheitas reais durante o inverno e até a primavera. Se isso te ajudou, por favor, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para não perder mais dicas de jardinagem. Obrigado por nos acompanhar.